Fala galera, boa tarde, aqui é o professor Ednan Sarrafo de História do Conexão Enem Vestibulares e a gente está começando mais uma live aqui para você que está se preservando em casa, que está cuidando da saúde. Não se preocupe, fique na sua casa, fique tranquilo, a nossa aula vai chegar até você. Mantenha as suas medidas preventivas, o Conexão Enem Vestibulares vai estar chegando com você através das nossas lives, nossos professores vão estar gravando aqui em outros horários também. Então fica tranquilo, tá? E hoje nós vamos aqui para uma aula de história com você, continuidade do conteúdo, só para deixar isso bem claro, a gente está dando continuidade àquilo que foi trabalhado durante o mês de março. Lembra lá que a gente trabalhou o assunto de Revolução Industrial? Então, exatamente por esse motivo, a gente vai começar aqui o nosso conteúdo com a segunda Revolução Industrial e mais o fenômeno do imperialismo. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E aí, para a gente começar o nosso raciocínio, é importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente trabalhou a primeira Revolução Industrial, eu sei que você com certeza lembra que foi dado um enfoque muito grande em dizer que a Revolução Industrial era um processo, um fenômeno da Inglaterra, ok? Então, inclusive, a gente teve uma aula para trabalhar os fatores do pioneirismo inglês, ou seja, os motivos que levaram a Revolução Industrial a acontecer primeiramente na Inglaterra. Só que depois de trabalhar o pioneirismo inglês, depois de trabalhar a Revolução Industrial na Inglaterra, é importante que a gente comece a perceber o seguinte: o processo que começa na Inglaterra, ele não para por aí. É um processo que não cessa. E exatamente por isso que a Inglaterra continua a investir em uma série de tecnologias. Eu trouxe aqui para você algumas inovações técnicas posteriores da época da Revolução Industrial para a gente começar a fazer uma análise. A primeira delas é o telégrafo, essa maquinazinha bem aqui, inventada em 1830, é uma máquina que mandava mensagens codificadas por fios elétricos. Depois, essas mensagens acabam não tendo a necessidade desses fios e vai se inventar inclusive um telégrafo sem fio. Depois a gente tem aqui a locomotiva a vapor, também inventada no início do século XIX, mais ou menos por volta de 1804, utilizando lá o motor a vapor que a gente trabalhou durante as aulas, só que agora esse motor a vapor ele vai ser empregado aqui nas locomotivas e a gente vai dar origem aqui a um processo de construção de ferrovias, de desenvolvimento de locomotivas. E aí você deve estar imaginando, tá, Edna, mas por que isso aqui é importante para o meu vestibular? Se você analisar a competência 4 do teu Enem, você vai perceber que tecnologia, entender técnica, tecnologia e seus impactos sociais são importantíssimos para a tua prova de vestibular. E quando a gente trabalha aqui as máquinas como a locomotiva, como o telégrafo, é importante que você entenda como essas máquinas impactaram a vida da sociedade naquela época. Ora, eu acho que eu já dei esse exemplo em sala. Quando você fala, por exemplo, de um mundo antes do telégrafo, antes do desenvolvimento dos meios de comunicação no século XIX, você está falando num mundo de comunicação extremamente lenta. Você aí que tem um namoradinho, um crush, uma crush, tenta imaginar o que era você trocar uma mensagem naquela época. Pensa comigo, por exemplo, que ele ou ela morava em Salinas. E para você se comunicar, você tinha que mandar uma carta. Essa carta, para chegar numa distância como essa, demoraria mais ou menos 3 a 4 dias, ou então uma semana, se chegasse. Porque lembre o seguinte: o mensageiro pode ser roubado, assaltado, e pode ser que a sua mensagem não chegue. Depois de chegar lá, sua mensagem vai ser lida, e para ela voltar, a gente tem mais 3, 4 dias, tem mais uma semana aí rolando. Então, para você ter acesso a essa comunicação, demorava muito tempo. Não só demorava muito tempo, mas para você se deslocar a longas distâncias era muito complicado. Quando você viajava, por exemplo, numa viagem entre países, era muito comum que as pessoas fizessem caravanas a pés, e muitas dessas caravanas eram assaltadas, eram atacadas, a viagem era lenta. Só para você ter ideia, mais ou menos, no século XVI, XVII, uma viagem da Europa para cá, para a América, durava em média 35 dias. 35 dias, se você for analisar, é mais do que um mês. Então, você percebe o seguinte, que essas tecnologias que a gente apresentou aqui,
vão facilitar não só o processo de comunicação, mas também o processo de locomoção. É exatamente por isso que essas tecnologias começam um processo de integração na Europa e possibilitam um fluxo de capital na Europa que outrora não existia. Não só um fluxo de capital, mas também um fluxo de relações comerciais, um maior contato entre diferentes localidades na Europa. Se você analisar o século XIX, que a gente está tratando bem aqui, você vai perceber que por mais que naquele momento agora os europeus conhecessem uma parte maior do mundo, mas o mundo, em tese, houvesse se tornado maior, mas a comunicação e a capacidade de se locomover encurtaram as distâncias. Nesse momento, o homem europeu consegue alcançar regiões muito distantes e muito diferentes com uma facilidade muito maior que outrora, graças a essas tecnologias do início do século XIX. É exatamente por isso que o pensamento industrial europeu, inglês mais especificamente nesse momento, esse pensamento, esse conjunto de relações que começaram a se formar na Inglaterra, vai começar a alcançar países muito distantes. E é interessante que o processo que teve início na Inglaterra, foi pioneiro na Inglaterra, começa a alcançar outras regiões da Europa. Logo você vai perceber outros países europeus também dando início a um processo industrial, e não só na Europa. A gente consegue analisar, por exemplo, que se você passar um pouquinho as décadas, o processo que teve início na Inglaterra vai começar a se expandir para a Europa, o processo industrial, e logo ele chega inclusive a países como os Estados Unidos. Quando você observa os Estados Unidos do século XIX, você vai perceber que os Estados Unidos do século XIX tinham uma contradição entre o seu norte e o seu sul. Você tem um norte dos Estados Unidos que quer a industrialização, que quer o livre comércio, a mão de obra assalariada, enquanto que você tem um sul de base agrícola, que ainda preservava a mão de obra escrava, e os Estados Unidos do século XIX é um país que está expandindo para o oeste. Então, nesse momento, você vai percebendo, inclusive quando a gente assiste Pica-Pau, a gente vê, para o oeste, jovem, para o oeste, é os Estados Unidos do século XIX. Só que ao expandir para o oeste, na sua marcha para o oeste, os Estados Unidos precisavam decidir qual era o modelo econômico que eles levariam para esse oeste. Muitos diziam que o modelo econômico que deveria ser implantado no oeste era o modelo do norte, com mão de obra livre, assalariada, a ideia de indústria, enquanto que os sulistas diziam que a ideia a se levar para o oeste dos Estados Unidos ainda era a agricultura, o trabalho escravo. Nesse momento você vai perceber um confronto entre o norte e o sul do país, que a gente vai chamar de guerra de secessão. Secessão porque o sul dos Estados Unidos queria se separar ali do país e criar estados independentes. Nesse momento a guerra vai começar. Com vitória para o norte, a gente vai ver o fim da escravidão dos Estados Unidos, e não só isso, mas a adoção de um pensamento voltado para a industrialização que já havia começado lá na Europa. Nesse momento, você consegue enxergar os Estados Unidos entrando também como protagonista aqui nesse jogo de países que estão se industrializando. Então você não tem só a Europa, agora você tem Europa, você tem Estados Unidos, e é muito interessante, se você for analisar geograficamente, os Estados Unidos fica muito próximo ao Japão, e exatamente aí você vai conseguir ver a influência norte-americana ali no mercado japonês. O Japão, que nesse mesmo momento era um país que ainda vivia o shogunato que, para quem não conhece, lembra muito o feudalismo europeu, ou seja, é um momento em que o Japão começa a abrir os seus mercados, começa a extinguir o feudalismo. Esse momento a gente vai chamar de Era Meiji, e é um momento em que o Japão começa a adotar uma forte ideologia ocidental. Aí você deve estar pensando, professor, mas eu sempre ouvi falar que os países orientais são países que preservam a sua tradição. Pois é, até a gente começar a ver os contatos japoneses com os norte-americanos.
você vai perceber que essa influência é tão grande que o Japão não só abre os seus portos, mas também começa a abrir a sua cultura para a entrada de um pensamento ocidental e começa a se adaptar ao capitalismo que vinha do Ocidente, não só da Europa, mas agora também dos Estados Unidos da América. É exatamente por isso que durante a era que a gente chama de era Meiji no Japão, os japoneses começam também um processo de industrialização e se tornam aí uma das potências industriais da época. De maneira que você vai perceber o seguinte, mais ou menos ali para o final do século XIX, a gente já tem 3 grandes polos industriais no mundo. Você tem aí a Europa como continente, você tem os Estados Unidos da América surgindo como potência industrial nesse momento, e por fim o Japão. Você tem aí um polo europeu, um polo americano e um polo no Oriente. Então, a partir desse momento bem aqui, as coisas começam a se desenhar de uma forma diferente. Porque quando esses países se tornam potências industriais, a gente começa a viver uma fase do capitalismo que o Vladimir Ilyich Ulyanov, para você Lenin, já previa aquilo que a gente chama de capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, uma terceira fase do capitalismo. Quando a gente chega bem aqui, é muito importante que você redobre a sua atenção para a gente não viajar nesse momento. Quando a gente fala de capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, não estamos mais falando do capitalismo da primeira revolução industrial. É muito importante frisar que nós estamos falando de um conjunto de pensamento econômico totalmente diferente. E aí você vai perguntar, professor, mas por que ou o que o capitalismo industrial ou monopolista, financeiro, perdão, tem de tão diferente das primeiras etapas do capitalismo? Preste muita atenção. O pensamento capitalista que se consolida na primeira revolução industrial na Inglaterra, fortemente influenciado pelo pensamento de um economista chamado Adam Smith, pregava a ideia de livre concorrência. Ou seja, pensa comigo o seguinte, vamos imaginar que você está vendendo churros na frente da sua casa. Você está vendendo esses churros a mais ou menos R$2. E o seu vizinho também resolveu vender churros junto com você. Só que seu vizinho também vende ao mesmo valor de R$2 e vocês se tornam concorrentes aí. Olha lá, preste muita atenção. Você, imaginando vencer essa concorrência, vai baixar o preço dos seus churros. Seus churros, que era R$2, vai custar agora R$1,90. Mas o seu vizinho não conformado vai baixar os churros dele para R$1,50. E você, não querendo perder, baixa para R$1. Ele baixa para 50 centavos, você baixa para 25. Ele vai além, baixa para 10 centavos, você vai dar os churros de graça. Mas isso é livre concorrência? Pois é. Quanto mais empresas eu tenho disputando o mercado, você vai perceber que mais o produto vai ser barateado. Agora preste atenção que isso é uma primeira etapa do capitalismo, de pequenos e médios produtores. A partir do momento que nós temos grandes empresas, essas empresas não querem baratear os seus produtos. Para você, o que é melhor, vender 20 churros a 10 centavos ou vender só os churros custando R$2? Os churros custando R$2 te custaria menos matéria-prima. Então, para essas empresas, a livre concorrência agora já não era mais um caminho viável. Era necessário inovar esse caminho, era necessário criar aquilo que nós vamos entender como monopólios de mercado. E aí a gente entra na segunda etapa do nosso pensamento. Porque se agora a ideia não é mais a livre concorrência, essas empresas, para evitar uma livre concorrência, vão começar a criar acordos entre si. Preste muita atenção. O primeiro acordo que a gente vai tratar é o que nós entendemos como cartéis. E, professor, o que é um cartel? Quando você tem a sua empresa, várias empresas, né, que tem ali, vendem um determinado produto, essas empresas vão entrar em acordo para manter um preço único desse produto. Esse único preço do produto, você vai perceber que ele vai ser para todos os consumidores. Então, os consumidores não vão ter saída em uma empresa que vende mais barato. A gente está vivendo alguma coisa muito parecida com isso na época da pandemia que está acontecendo,
você percebeu que o preço do álcool em gel ele subiu de maneira geral, mesmo que inclusive isso seja proibido por lei, você percebeu que algumas empresas aumentaram o preço. Tente imaginar que colocassem um preço único todas as empresas e você não tivesse para onde correr. Você não teria saída e teria que comprar o produto com um preço alto. Isso mata a livre concorrência. Então esse foi um dos acordos que começou a surgir nesse momento. O segundo que a gente vai perceber para a sua prova de vestibular é o trust. O trust, diferente do cartel, é quando vários donos de empresas vão vão se associar e criar uma única empresa que vai dominar todo aquele determinado mercado. Novamente, você não vai ter saída para outras empresas, você não vai ter como fugir disso, você vai ter que comprar o produto daquela empresa, porque afinal ela agora se tornou a única naquele determinado mercado. E por último, a gente vê os holdings, que é quando um dono de empresa vai comprando ações em determinadas outras empresas. Então não importa onde você compre, o lucro sempre vai ser para aquele determinado personagem, para aquele determinado empresário. Esse tipo de acordo mostra para a gente o seguinte, que agora o capital está entrando numa nova fase e uma nova fase de concorrência também. A concorrência entre as empresas, por mais que haja acordos bem aqui, você já notou que ela está se tornando mais agressiva. É exatamente por isso que essas empresas agora vão ter uma necessidade maior, inclusive até por causa das inovações técnicas, tecnológicas, que possibilitam essas empresas produzirem uma quantidade maior de produtos. Você vai perceber que a necessidade de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata se torna ainda maior. E agora a gente chega num ponto-chave da nossa aula, porque, preste muita atenção, se a Europa naquele momento já era um mercado totalmente suprimido, ou seja, totalmente dominado por essas grandes empresas que fizeram seus acordos, aonde buscar novos mercados? Porque se o mercado europeu está totalmente dominado, já o mercado interno, os mercados internos dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, dentro do Japão, já estão totalmente exauridos. E agora, aonde encontrar novos mercados consumidores? E se eu encontrar novos mercados consumidores, aonde encontrar matéria-prima para sustentar esses novos mercados consumidores? E como encontrar uma mão de obra barata que trabalhe em tese não me dê problemas? Porque, lembra, a gente inclusive trabalhou em sala, que os movimentos trabalhistas do século XIX começam a surgir nesse momento. Os movimentos trabalhistas começam a pressionar os capitalistas, os empresários capitalistas, por novos contratos de trabalho, por melhores condições. Então, onde encontrar um mercado que não me dê esse tipo de problema? Perguntas como essas começam a assolar a Europa nesse momento, os Estados Unidos, Japão, países que estão buscando esses três elementos. E aí que vem a nossa resposta. Esses elementos vão ser encontrados em países que futuramente vão ser chamados de países de terceiro mundo. A gente tem, então, três processos de avanço. Você tem o avanço japonês, o avanço norte-americano e o avanço europeu. Mas eu quero dar foco com você no avanço europeu. É importante que você lembre que a gente tem aqui um tempo de aula, a gente tem um determinado limite. Então, a gente vai dar foco no imperialismo de viés europeu. Eu citei para você três expansões, mas eu quero que você preste atenção na Europa nesse momento. Quando você olha para essas questões que eu acabei de citar, a Europa vai responder a essas perguntas e vai achar uma saída para essa busca no continente africano e no continente asiático. Essa chave aqui do século XIX retrata isso muito bem, quando você observa, por exemplo, aqui a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, representações, né? Da Rússia, você tem bem aqui a França, por último aqui o Japão, e eles estão dividindo como se fosse uma torta ou uma pizza aqui na mesa. Não sei se dá para você ver daí, mas você percebe que aqui está escrito China. Então, esses caras estão dividindo, o que a chave representa, é que esses caras estão dividindo a China com uma faca. E você vê aqui atrás um chinês desesperado, como quem diz, estão dividindo aqui a China. E aí você vai imaginar, professor, mas como é? Os caras chegam e dividem assim, do nada, sem consultar os chineses, não só a China, não só a Ásia,
mas inclusive a África vai ser dividida na chamada Conferência de Berlim em 1885. Anote aí, Conferência de Berlim, a divisão da África. Aonde muito interessante, aonde o imperador Bismarck na época não é força de expressão, amigos, colocar o mapa da África em cima da mesa, chamar outros países da Europa e perguntar: e aí, amigos, eu estou analisando aqui que todo mundo tem o seu pedaço de África, então qual é o meu pedaço? Nesse momento, os países europeus vão começar a ver também uma divisão da África. Esse processo a gente vai denominar de imperialismo. Para a gente resumir isso bem, o avanço de potências industriais do século XIX sobre outros países em busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra, a gente vai chamar de imperialismo. Alguns autores, você vai perceber, você pode encontrar em outras provas de vestibular ou mesmo no Enem, trabalham o conceito de neocolonialismo para o imperialismo. E aí, neocolonialismo com certeza te lembra um outro assunto que você já deve ter visto, que é o colonialismo, muito típico ali do século XV, XVI e XVII. E aí você com certeza deve ter batido aquela dúvida: professor, mas afinal qual é a diferença entre colonialismo e neocolonialismo? Você percebeu que tem um neo na frente, o neo significa novo, né? Ou seja, novo colonialismo. É que preste muita atenção, quando a gente fala de colonialismo no século XVI, a gente está falando de um momento em que a Europa não é centro do mundo. A Europa no século XVI ainda é periferia. O centro do mundo nesse momento é o Oriente. Se você analisou, se você estudou bacana o assunto, você percebeu que os europeus chegavam às Américas em busca de metais preciosos e queriam esses metais para comercializar com o Oriente. O Oriente era o centro do planeta nesse momento. Países como a Índia, países como a China eram os grandes mercados, os grandes comércios da época. E diferente, totalmente diferente de quando você analisa o mesmo quadro no século XIX. Aqui o centro de poder, o centro econômico, o centro militar é indiscutivelmente a Europa. Não só isso, você vai perceber que no século XIX eu já tenho um pensamento de que não só a Europa é o centro do mundo, mas é também o centro irradiador de cultura. A história, por exemplo, quando se torna uma disciplina acadêmica, em 1853, na Alemanha, você vai perceber que ao se estudar a história global, a história do mundo, né, uma história total, como vai dizer Hegel, na verdade se estudava uma história da Europa, ou uma história a partir de um viés europeu. Isso é tão forte que a gente consegue encontrar traços disso até hoje na nossa educação. É muito comum, por exemplo, que a gente ainda veja hoje livros didáticos que começam a trabalhar a história, e a história do Brasil começa com Cabral chegando aqui. Ou seja, a ideia de que não há história do Brasil antes da chegada dos europeus, ou seja, não existe uma história para ser contada que não seja a partir do viés europeu. Então você vai perceber que o processo neocolonial do século XIX não só tem essa diferença, vamos colocar a diferença de neocolonialismo e colonialismo, mas ele também tem uma diferença muito gritante aqui, que agora tem a presença das grandes empresas, do capital monopolista. E aí preste bastante atenção, não é só o capital monopolista, tem também a junção dos bancos com o capital das empresas e ainda tem bem aí a presença dos estados. Porque entenda, não basta uma empresa querer avançar sobre um outro continente. Uma empresa por si só não avança sobre outro continente. Ela precisa de uma ligação com o Estado para que juntos eles possam avançar sobre outro continente. E aí você deve estar pensando, voltando naquele questionamento de ainda há pouco, professor, mas é só assim chegar e avançar sobre a África, sobre a Ásia? Entenda, não foi tão simples assim. Para o homem europeu, quando ele avançava sobre outros continentes, havia na cabeça dele, no pensamento dele neste momento, uma missão que ele deveria cumprir. Entenda bem, quando os europeus vão avançar sobre esses países, para eles, na verdade, eles estavam levando o que entendiam como civilização. É importante a gente entender que o conceito de civilização nesse momento, na verdade, o que se pensa sobre civilização nesse momento
é a imagem da Europa, é um conjunto de valores europeus, é um conjunto de pensamentos europeus, costumes, hábitos, modos de se vestir, de falar, de ver o mundo a partir da Europa. Quando você não tem aí países com essa visão europeia na cabeça do europeu do século XIX, então esse país não é civilizado. Se não é civilizado, logo é bárbaro. E se é bárbaro, é necessário que eu leve a civilização para esse indivíduo bem aí. É aqui que a gente começa a perceber que os europeus adotam uma ideia de que, ao levar a civilização, eles estão carregando esses povos na costa. Aí você, professor, mas que absurdo! Além de invadir, além de tomar matérias-primas, além de explorar a mão de obra dessas populações, ainda acreditam que estão carregando essas populações na costa, sim. Se você analisar estados do século XIX, a gente tem trabalhado em muitas imagens na história, você vai perceber que a ideia que se passava era essa. Talvez você não consiga enxergar aqui as letrinhas bem pequenas, mas, por exemplo, bem aqui nessa rocha está escrito ignorância. Bem aqui está escrito brutalidade. Bem aqui está escrito superstição. Ou seja, para o imperialista nesse momento, quando ele carregava esses povos na costa, ele estava fazendo esses povos superarem a ignorância, a superstição, a brutalidade. Ele estava levando aquilo que você consegue enxergar bem aqui, a civilização para esses povos. E é muito interessante, Walter Benjamin, quando ele trabalha a ideia de modernidade, o Benjamin vai dizer o seguinte: toda a modernidade é bárbara. Porque quando eu crio o conceito de modernidade e me denomino como moderno, se eu sou moderno, então eu posso dizer o que o outro não é moderno. E ao dizer que essas populações não eram modernas, não eram civilizadas, significa dizer que eu que tenho a civilização e tenho a modernidade, posso levar esse processo para elas, inclusive mesmo que seja através da violência. É importante que a gente consiga compreender, até para nível do nosso vestibular, que isso aqui, essa mensagem, ao ser passada para os próprios europeus, ela começa a pensar o seguinte: olha lá, entenda, não é tão simples passar isso aqui. Então isso aqui vai ser passado como uma mensagem extremamente normal. Eu vou te dar um exemplo disso para a gente fechar aqui. Eu acho que não tem o melhor exemplo disso do que, por exemplo, a ciência. Amigos, a gente está vivendo um momento de pandemia total. Pensa comigo o seguinte: aquilo que você vê os médicos dizerem para você é quase uma regra. Nesse momento de desespero, aquilo que a medicina, aquilo que a ciência diz para você, passa uma ideia de salvação, não passa? Agora preste atenção, imagine que você está vivendo no século XIX e a ciência, preste atenção, não é superstição, não é crendice popular, a ciência europeia da época diz para você que que o homem africano e o homem asiático são, na verdade, estão nessas fases de civilização por conta da sua questão biológica. Acabaram de citar aí para a gente na nossa live, eu vi aqui, Dr. César Lombroso, a teoria do criminoso nato. César Lombroso, que foi um homem que a gente já comentou durante as aulas, que era um cientista exatamente nessa época, que defendia a tese de que você possui uma tendência biológica natural à criminalidade. É muito interessante porque se você pensa dessa forma, você vai entender o seguinte: que o cara não se torna criminoso, o cara nasce criminoso. Eu acho muito interessante para quem comentou, a gente fazer uma relação com isso. Eu gosto de fazer uma relação com aquele filme do Coringa, que foi muito famoso no passado, e o filme mostrava o seguinte: os processos que levam o indivíduo à criminalidade. E aí, só que para o Lombroso não existe um processo que leva o indivíduo à criminalidade. O indivíduo nasce criminoso, ou seja, ele é biologicamente determinado. Quando você pensa, inclusive o Lombroso, o médico italiano, vai influenciar aqui no Brasil um outro muito famoso, só a nível de curiosidade, que é o Milan Rodrigues. É um forte discípulo do Lombroso aqui no Brasil, fez parte da Escola de Medicina de Recife. Só para a gente comentar isso aí. Então, essas teorias de que a criminalidade, de que a deturpação de caráter ela podia ser natural,
essas ideias começam a ficar muito evidentes no século XIX, e quem passava essas ideias era a própria ciência. Quando você olha para pensadores como Herbert Spencer, Arthur de Gobineau, você vai perceber que esses caras pregavam que havia uma diferença natural entre os indivíduos e que essa diferença ela é racial, determinada por aspectos inclusive fenotípicos, aparência, coisa que cor de pele, cabelo, cor de olho. Então, para eles, isso era totalmente determinante no comportamento do indivíduo. Logo, os europeus passam a pensar o seguinte: ei, se existem países, nações e continentes que se industrializaram, outros que não se industrializaram, alguns que adotaram a modernidade, outros que não adotaram, isso significa dizer que os que adotaram, ou seja, nós europeus, é porque temos condições biológicas para fazer isso. E aqueles que não possuem condições biológicas, como já dizia lá Darwin, na biologia, essas espécies tendem a desaparecer. E como eu te falei, Darwin diz isso na biologia. Só que o pensamento de Darwin vai ser aplicado às nossas ciências humanas. Vai ser chamado, inclusive, de darwinismo social, por um pensador muito famoso nesse momento, chamado Herbert Spencer. Não só o Herbert aplica o darwinismo a nível de sociedade, mas o outro que eu acho muito importante citar para você é o Arthur de Gobineau. Porque se o Herbert Spencer aplica o pensamento de Darwin à questão social, que era muito comum, inclusive no século XIX, você trazer conceitos das ciências da natureza para dentro das ciências humanas, o Arthur de Gobineau é o cara que vai dizer que não só isso, mas também o hibridismo, né? Ou seja, misturar raças era muito ruim. É por isso que o Arthur de Gobineau, inclusive, ao vir no Brasil, ele deixa aqui no Brasil a mensagem de que o Brasil, nosso país, é impossível, dizia o Arthur de Gobineau, que o Brasil se torne um país de primeiro mundo, ou um país desenvolvido, pelo fato da nossa população ser miscigenada, o que para ele era um verdadeiro absurdo. Inclusive, há relatos de que o próprio Arthur de Gobineau chega a vomitar quando ele enxerga, vomitar literalmente quando ele enxerga a população do Brasil extremamente miscigenada, que para ele era inaceitável na época, já que estamos falando de determinações biológicas que estavam se misturando. E aí, para a gente encerrar nossa aula, acabando o nosso tempo já, a gente tem a nossa última deixa aqui, nosso último exemplo de produções que legitimavam o pensamento imperialista, que é o clássico que você já assistiu na sua infância, Tarzan. Você com certeza já viu esse desenho bem aqui, já deve ter com certeza visto o filme, né? Para quem não sabe, os filmes do Tarzan são vários, não é só o último que lançou, existem vários filmes do Tarzan. E uma das últimas produções dele relata bem o que eu vou te explicar agora. O Tarzan, para quem não sabe, ele foi escrito pela primeira vez em 1912. Ele é publicado como livro em 1914 por um autor de ficção norte-americano chamado Edgar Rice. E quando o Rice produz o Tarzan, ele passa uma ideia muito interessante. Para quem não conhece a história, o Tarzan era um garoto, filho de um naufrágio, que é deixado em uma cabana na África. Esse garoto vai ser encontrado por um grupo de gorilas, vai ser criado, vai crescer e vai se tornar o líder desse bando. E é muito interessante, se você analisar a história, que é sempre o Tarzan que vai cuidar do grupo. E o grupo de animais, o grupo de gorilas, só vence seus desafios, inclusive vence até outros homens brancos, por causa da ajuda do Tarzan. Ou seja, passava a ideia de que o continente africano não conseguiria vencer os seus desafios sem a presença do homem branco. Inclusive, você percebe no decorrer do desenho, dos filmes, que o próprio Tarzan, ao conhecer a Jane, ao conhecer o seu pai e outros aventureiros europeus, o próprio Tarzan começa a mudar seus hábitos e se tornar, entre aspas, civilizado a ponto de poder transformar o espaço africano. Então a mensagem final que o desenho, o livro, o filme deixam para a gente é de que a África por si só não poderia sair da sua condição de tese em atraso sem a presença ou ajuda do homem branco. Só para a gente finalizar, concluindo, tudo isso são produções, ciência, produção midiática, são criadas para legitimar o imperialismo. Lembra que o imperialismo vai ser um avanço europeu, norte-americano, japonês sobre outros países, em busca de matéria-prima, em busca de
mercados consumidores que sustentassem a sua segunda revolução industrial. Perfeito? Pode deixar suas dúvidas aí no comentário e a gente encerra por aqui. Muito obrigado.